O governo Bolsonaro acaba de enviar ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência que pode mudar bastante o jogo e a realidade econômica brasileira. Quer entender tudo sobre a reforma da Previdência e saber se ela é boa ou não? Então confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje tô aqui pra falar pra vocês uma proposta, contar pra vocês todas as mudanças da Previdência e fazer vocês entenderem por que o Brasil precisa sim de uma reforma da Previdência, tá? Mas antes da gente começar o vídeo, falar tudo, já peço pra vocês, ó, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem quer entender um pouquinho sobre a reforma da Previdência e vamos entender a realidade econômica brasileira, não em emoções, mas em fatos, porque isso é super importante nesse momento, ok? Bom, primeira coisa, o Brasil ele tem um sistema previdenciário completamente defasado, é um sistema previdenciário caduco, que não dá certo. A nossa previdência, assim como em vários países, funciona da seguinte maneira. Eu hoje, trabalhador, pago meus impostos, contribuo ali com o INSS e aquele dinheiro ele vai para pagar os aposentados de hoje. Ou seja, hoje eu estou pagando os aposentados de hoje. Quando eu me aposentar, ou seja, uma geração para frente, quem vai pagar minha aposentadoria é a geração de trás, ou seja, são as crianças de hoje. É um regime onde a população ativa daquele momento que sustenta a população dependente, a população inativa, tá? Só que a população brasileira está envelhecendo, um aumento da expectativa de vida bastante significativo nos últimos anos. E a gente não pode levar em consideração só a expectativa de vida, porque a expectativa de vida do Brasil é uma, só que a expectativa de vida das pessoas que realmente se aposentam no Brasil, ela é muito maior. Ou seja, o cara, ele está recebendo muito mais tempo uma contribuição do INSS, está gerando muito mais gastos para o Estado. Claro que não é um gasto, né? É toda uma, digamos assim, uma contribuição social por tudo que o trabalhador fez ao longo da sua vida pagando os seus impostos. Mais que justo, tá? Sou a favor de uma previdência. Mas fato é, da maneira como está hoje, vou pegar números de 2017, tá? A Previdência do Brasil custou 730 bilhões de reais para os cofres da União. Para efeito de comparação, a saúde custou 104 bilhões, a educação, exceto os professores, custou 31 bilhões, gastos com Bolsa Família, 29 bilhões, gastos com infraestrutura, tudo, aeroporto, rodovia, portos, enfim, tudo que o Brasil gastou com infraestrutura, 25 bilhões. Se você somar todos esses gastos, não dá nem um terço do que o Brasil gastou com a Previdência. Ah, entendi. O Ricardo falou que o idoso lá que está contribuindo até os seus 65 anos é o culpado por essa rombo. Claro que não é, tá? A nossa Previdência, ela tá mal feita. Para vocês terem uma noção, hoje a nossa Previdência, né, 730 bilhões, que representa mais da metade dos gastos, vão para beneficiar somente 1/5 da população, ou seja, 40 milhões de brasileiros. Quando eu coloco gasto com previdência, entendo tanto aposentados como pensionistas, tá bom? Desses 40 milhões, 1 milhão, ou seja, 2,5%, né, uma fatia minúscula da população brasileira, é responsável por aproximadamente 200 bilhões de gastos. E quem são esses caras que representam 200 bilhões? São as superaposentadorias de juízes, servidores federais, políticos. E aí que está realmente a questão. Essa nova reforma da Previdência, a gente vai ver que ela mexe assim um pouquinho nessa questão. O privilégio ainda continua, mas é um privilégio menor e a gente vai entender o porquê. Ou seja, a Previdência do jeito que está hoje não funciona. Vai quebrar o Brasil. O Brasil vai se tornar menos confiável para investimentos estrangeiros, vai afastar investidores, enfim, o Brasil precisa fazer uma política de ajuste fiscal. E, de novo, né? Vamos deixar as emoções de lado e falar um pouco mais com a razão. O Brasil precisa reformar suas contas. Vamos lá, ó. Quais são as principais mudanças dessa proposta de reforma da Previdência? Primeiro, antigamente você não tinha uma idade mínima de aposentadoria. Como assim? Você podia se aposentar mulheres com 30 anos de contribuição e homens com 35. Então, por exemplo, comecei a trabalhar, sei lá, com 20 anos. Contribuí 35 anos, com 55 eu tenho direito à minha aposentadoria. As mulheres com 30 anos. A primeira questão aqui já vai, ó. Por que as mulheres, que em geral vivem mais, elas têm um período de aposentadoria, uma idade de aposentadoria menor? A grande questão está, infelizmente, na nossa cultura patriarcal e machista, que faz com que as mulheres ainda façam uma jornada dupla de trabalho. As mulheres trabalham de dia e também trabalham à noite, né? Enfim, nos afazeres domésticos. E é por isso que a maior parte dos especialistas recomendam, inclusive o Bolsonaro foi a favor disso, de uma idade diferente de aposentadoria para homens e para mulheres. A partir desse momento, não vai ter, vai existir uma idade mínima de contribuição, uma idade mínima de aposentadoria. As mulheres só vão poder se aposentar com 62 anos e os homens com 65.
Pra você ter uma ideia. Eu vou começar a trabalhar com 64 anos, aí chegou 65, eu vou lá e me aposento. Beleza. Pode isso? Não. Você só vai ter direito de aposentadoria se você tiver contribuído com no mínimo 20 anos de contribuição. Se você contribuiu durante 20 anos, você vai ter direito de 60% da sua aposentadoria. Para você ter direito da aposentadoria integral, você vai ter que ter contribuído por no mínimo 40 anos. Então, só fazendo as continhas, né, para deixar um pouco mais concreto. As mulheres, elas vão ter que começar a trabalhar continuamente dos 22 anos, contribuem 40 anos, se aposenta com 62, aposentadoria integral. Homens, a mesma coisa. Começou a trabalhar com 25 anos, 40 anos de contribuição, pode se aposentar integralmente com 65 anos, tá bom? Ou seja, obriga o cara a ter uma idade mínima de aposentadoria. Beleza. Outra mudança bastante significativa é a questão da aposentadoria rural. Os trabalhadores rurais, eles têm uma aposentadoria diferente porque eles geralmente é uma mão de obra mais braçal, que se desgasta mais, a expectativa de vida é menor. Para o trabalhador rural, vai ficar com no mínimo 20 anos de contribuição e uma idade mínima de aposentadoria de 60 anos, tanto para homens como para mulheres. Outra questão bastante delicada, que aposto que vocês estão se perguntando, que é a questão dos militares. Os militares representam, sim, altíssimos gastos para a Previdência. Os militares alegam que eles têm que ter um regime diferenciado, primeiro, porque eles não têm vários direitos trabalhistas que os outros trabalhadores têm, por exemplo, o FGTS, militar não tem isso. E outra, na realidade eles nunca se aposentam, eles só entram para a reserva. A qualquer momento eles podem ser chamados pelo Estado brasileiro de novo para vir trabalhar. Então, realmente, em vários países existe um regime diferenciado para os militares. A questão é que aqui no Brasil o gasto com os militares é super exagerado. Tanto que o Bolsonaro falou que vai sim mexer com os militares. Ele não apresentou qualquer proposta ainda, mas disse que vai encaminhar ao Congresso dentro de 30 dias. Outro ponto importante aqui que é a criação de um sistema de capitalização. Como assim? É uma coisa mais lógica, né? Eu, trabalhador, vou trabalhando e vou contribuindo para a minha previdência no futuro. Ou seja, quando eu me aposentar, não é a população ativa daquele momento que vai me sustentar, mas sim o meu investimento ao longo de toda a minha carreira, que vai criando um cofrinho, né, como se fosse, e aí quando eu for me aposentar, eu resgato esse dinheiro. O governo também não apresentou mais detalhes, mas falou que vai ser uma espécie de parceria público-privada para conseguir fazer isso para o trabalhador, tá bom? Isso vai ser só para quem ingressar no mercado de trabalho, tá? Então, uma alternativa à previdência atual. O benefício de prestação continuada é uma coisa bastante polêmica e acho que aí o Congresso vai pecar um pouco, tá? Vai implicar um pouco. O que seria esse benefício de prestação continuada, perdão? Idosos, por exemplo, com 65 anos, mesmo sem ter contribuído com a Previdência, se ele tiver uma situação de miserabilidade, ele teria direito a um benefício do governo de um salário mínimo, tá? Como uma espécie de benefício para um cara que está numa situação de rua e é idoso, dificilmente vai ter acesso a um trabalho e coisa que o valha. Mudou isso agora. Agora o idoso só vai ter direito a esse benefício, né, o salário mínimo, a partir dos 70 anos. Ou seja, vai aumentar a idade. E convenhamos, dificilmente o idoso vai conseguir chegar numa situação de miserabilidade, chegar aos 70 anos para conseguir receber um salário mínimo do governo, tá? Então penso eu que isso vai ser mudado pelo Congresso, é uma pauta bastante polêmica. Outro ponto importante, talvez a mais importante, que é a questão dos supersalários. Primeira coisa, o regime de previdência público se iguala ao regime privado, e isso é super importante. O público tinha uma série de benefícios. A gente sabe que existem aqueles supersalários, né, gigantescos. E existem aqueles salários pequenininhos. O governo criou agora mais alíquotas diferentes. Então, por exemplo, o cara que recebe menos, ele vai pagar uma alíquota de INSS de 6, alguma coisinha por cento. Ou seja, uma alíquota bem menorzinha. O cara que vai ganhando cada vez mais, ele vai pagando uma alíquota cada vez maior, fazendo com que os super salários consigam receber até, por exemplo, ter que pagar 22% do seu salário para a sua aposentadoria integral. Então o juiz, o senador, o deputado federal, ele vai continuar tendo super salário? Vai. Por isso que eu falei que mexe em privilégios, mas convenhamos, nem tanto assim. A única grande diferença é que vai aumentar a alíquota de pagamento, vai aumentar a porcentagem do salário que ele vai ter que pagar para o governo durante todo esse tempo para conseguir ter a sua aposentadoria integral. Então é uma forma não do governo pagar menos, mas de arrecadar mais, enquanto o juiz, o senador, os servidores federais estão trabalhando e recebendo esses super salários, ok? Último ponto importante aí da mudança, que é a questão das aposentadorias. Aposentados agora, eu me aposentei, mas quero continuar trabalhando. A empresa não vai ser obrigada a pagar o FGTS para o trabalhador.
Isso é uma forma de incentivar os aposentados a se inserirem mais no mercado de trabalho, penso eu, tá? O governo não explicitou porque fez isso, mas penso eu, a empresa vai preferir contratar um cara que já está aposentado, porque esse cara não vai recolher FGTS, vai ser menos caro para a empresa, do que pegar um trabalhador novo. É uma forma de fazer a população que está envelhecendo se inserir mais no mercado de trabalho. Resumo da ópera. A Previdência, ela foi boa? A gente tem que falar aqui com a emoção e com a razão. Qual a emoção? Eu fico triste, óbvio que fico. Galera, eu como professor, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 19 anos. Professor, homem, né? Eram 30 anos de contribuição. Eu poderia me aposentar com 49. Então é uma coisa boa para mim, né? Seria ótimo receber uma aposentadoria aos 49 anos. Mas sendo mais realista, a Previdência estava quebrada. A Previdência realmente estava onerando muito os cofres públicos e estava fazendo o Brasil não ter capacidade de investir em infraestrutura, em segurança, em saneamento, em educação, em transporte, saúde, enfim. Tudo que custa também para o governo federal. Ou seja, essa proposta é uma proposta, penso eu, realista, é uma proposta que agrada ao mercado e é uma proposta que pelo menos vai onerar um pouquinho mais os supersalários. É uma proposta que eu classificaria assim, digamos, com uma nota 7 ali, É uma proposta que socialmente não é tão legal, né? Vai onerar mais nós trabalhadores, mas que economicamente é super importante para a saúde econômica do Brasil, tá bom? Não é uma coisa simples, o projeto ainda vai passar por um processo complexo de votação, tem que passar pela Câmara dos Deputados 2 vezes em votação aberta, então o deputado vai ter que dar cara a tapa e falar assim, ó, eu votei a favor da reforma da Previdência, e convenhamos, tem que ser uma reforma da Previdência bem redondinha, porque o deputado federal não vai colocar a sua cara ali falando que vai aprovar uma reforma que vai onerar muito o trabalhador, então provavelmente essa reforma ainda vai passar por algumas mudanças e tem que passar pelo Senado também. Ou seja, é uma coisa que vai demorar um pouquinho ainda para acontecer, mas espero, pelo bem das finanças do Brasil, que aconteça no futuro próximo. Tudo bem? Deu para entender? Galera, se vocês curtiram o vídeo, já peço para vocês, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para quem quer entender um pouquinho mais as finanças públicas e entender por que a reforma da Previdência ela é triste, mas ela é importante para a saúde financeira do Brasil, ok? Falou, gente. Beijos, abraços e tchau. Até mais.